Então, as escolas helenísticas da Grécia Antiga, né? São três, né? Quando a gente fala escolas helenísticas, são as escolas filosóficas do período helenístico da Grécia Antiga. O período helenístico é o último período da história da Grécia Antiga. Lembra? Quando o Império Macedônico chega na Grécia, conquista todo mundo, conquista tudo, pega a cultura grega e leva para o restante do mundo. Isso é o período helenístico. Nesse período helenístico surgem essas três escolas filosóficas: o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo, tá bom? Vamos lá, então. Da cultura helênica, né, cultura grega, a cultura helenística, que é quando a cultura grega vai abraçar todo mundo, né, vai percorrer toda a humanidade e vai chegar até outros cantos no mundo. Rapidinho. Bom dia, Wendel. Tudo bem com você? Bom dia, Tiaguinho. Quase não chega, hein? Pois é, tinha esquecido aqui. Ah, esqueci da aula, né? Opa, a aula. Acordou, levantou, né? Tá bom, Foi. então. Então, tá bom. Vamos seguir aqui. Então, da cultura helênica à cultura helenística, tá bom? Para você que chegou agora, o Wendel, tá? A gente está estudando as escolas helenísticas da filosofia grega, tá? Bom, Beleza. beleza? Vamos lá, então. Com a exceção da filosofia socrática, ou seja, da filosofia de Sócrates, que incentivava o ser humano a voltar-se para si mesmo, todas as outras perderam substância, tornaram-se filosofias desatualizadas, né? Porque meio que largaram de mão do ser humano, né? A figura central da filosofia é o homem, assim como a história também é o homem, né? Só que a história é o homem numa perspectiva temporal, ou seja, no tempo. A filosofia não, é existencial, é o homem na existência, do ser e tal. Então, havia exigência de novas filosofias mais eficazes quanto ao aspecto prático, ou seja, no sentido de se estudar o ser humano, a sua existência, o porquê que ele veio, de onde é que ele surgiu, qual é o seu sentido de vida, né? Bom, essas, ao se formarem, difundiram-se em vários lugares, transformando-se em cultura helenística, né? Essas novas filosofias que investigavam, né, o aspecto prático da existência humana, né? O centro da cultura passou de Atenas, na Grécia, para Alexandria, né, que é a cidade criada por Alexandre o Grande no Egito Antigo. Então, querendo ou não, o Império Macedônico, né, tem que lembrar que o Império Macedônico vai pegar a cultura grega e espalhar pelo mundo, e quem liderava o Império Macedônico era Alexandre o Grande. Começou com seu pai Filipe, depois passou para Alexandre o Grande. E aí ele pegou essa cultura grega e espalhou pelo mundo. No norte da África vai ser criada a cidade de Alexandria, né? No norte do Egito, mais precisamente, né? Vai ser criada a cidade de Alexandria, que foi por muito tempo considerada a cidade do saber, a cidade das ciências, né? Dizem-se a história, né, que a maior biblioteca que já existiu no mundo era a Biblioteca de Alexandria, que pegou fogo depois, né? Então, esse centro de saber também era um centro onde várias dessas escolas novas filosóficas surgiram com o passar do tempo, né? O epicurismo, o estoicismo e o ceticismo surgem desse novo contexto filosófico, né? Dessas novas filosofias, escolas, tradições filosóficas que surgiram ali naquele contexto histórico. Bom, primeiro deles, o epicurismo. Epicurismo leva esse nome porque o fundador do epicurismo se chamava Epícoro, tá bom? Que nasceu no ano de 341 a.C. e faleceu no ano 270 a.C. Então, afirma ser o continuador do atomismo de Demócrito, né, que era um outro filósofo antigo, né? Nesse sentido, sua filosofia, ou seja, o epicurismo, é materialista e situa-se no extremo oposto das teorias de Platão e Aristóteles, que são transcendentais. O que isso quer dizer, professor? A filosofia de Epicuro, galera, é uma filosofia mais de sentir as coisas, materialista, no sentido de que eu só posso criar deduções, conhecimento, sabedoria daquelas coisas que eu consigo enxergar, vivenciar, tocar, ver, ouvir, falar e tudo mais, né? Não mais nesse aspecto transcendental que era a filosofia de Platão e Aristóteles, né? Que tinha um mundo suprassensível, um mundo metafísico, ou seja, o mundo das ideias, um mundo que está além desse mundo que nós enxergamos, né? Para Epícoro, não existe nem imortalidade e nem o mais além. A morte do indivíduo é morte do corpo e da alma. Ou seja, a partir do momento que nós morremos para tudo. Não existe uma vida após a morte, né? Como algumas culturas, algumas tradições religiosas acreditam bastante. Tá bom? Seguindo então, apesar de ser um materialismo, pregava que não se devia temer a morte. Ou seja, por mais que não exista nada depois da morte, nós não devemos temer a morte, né? Afinal, é um caminho natural do ser humano. Dizia: quando estamos vivos, a morte não está presente. E quando ela se apresenta, nós já não somos
nada pode nos acontecer nesse sentido, né? E além disso, Epicuro afirmava que o medo torna os humanos escravos, né? Devemos refletir sobre ele para dissipá-lo de nossas entranhas. Em qual sentido? O medo de morrer torna o homem escravo da vida. O medo de fazer as coisas torna o homem escravo de qualquer situação. Então, o homem tem que se desprender do medo para conseguir fazer as coisas no dia a dia. Bom, o importante é a vida, que se fundamenta na busca do prazer. Mas que prazer é esse? Não é o prazer hedonista. O que é o prazer hedonista? É o prazer sentimental mesmo, prazer que gera prazer, o prazer por apenas sentir coisas agradáveis. Por exemplo, gosto de comer chocolate, gosto de assistir futebol, esse prazer mais mundano, vamos dizer assim, né? O prazer que Epicuro pregava era o prazer de estar vivo, de fazer boas obras, de fazer boas coisas, né? Ou seja, o ideal, segundo Epicuro, era alcançar a ataraxia. O que era a ataraxia? A tranquilidade do espírito que evita cair na dor decorrente da carência ou do excesso de prazeres. Ou seja, já escutaram, né, que tudo em excesso faz mal, né? Então, comer muito chocolate faz mal, ter não sei muitas coisas faz mal, então tudo em excesso faz mal. Vocês aprenderam esse ano com o ano da pandemia que a gente ficar muitos dias em casa também faz mal, que a gente chega um momento que a gente já está cansado, que a gente quer as coisas de volta, né? Garanto que vocês em algum momento já bateu essa vontade de querer ter a aula, ter a escola de volta, de ter a rotina de volta, né? Então, ele defendia que nós deveríamos alcançar a ataraxia e a autarquia, né, que era a autossuficiência, não depender de nada a não ser de si mesmo, encontrar satisfação com pouco, uma vez que o desejo de abundância nos torna dependentes do objeto. Ou seja, Epicuro pregava na sua filosofia uma vida simples, uma vida de buscar os prazeres simples na vida, de buscar as poucas coisas, que nós não precisamos do exagero, não precisamos da soberba, não precisamos de ter as coisas em excesso para ser feliz. A gente deve buscar o prazer nas coisas simples do dia a dia. E a gente não deve temer a morte, afinal, não existe nada depois da morte, segundo Epicuro, né? Então, essa filosofia nos remetia a uma vida simples, né? Tornar o ser humano um ser vivenciador de coisas simples, aproveitar a vida, aproveitar aqui o hoje, o instante, o agora, através do pequeno. E aí, das coisas pequenas e simples, nós vamos alcançando outras esferas de satisfação, tá bom? A segunda escola, vamos dizer assim, filosófica deste período, né, helenístico, é o estoicismo, né? Primeiro foi o epicurismo, que foi de Epicuro, né? E agora o estoicismo. Bom, o estoicismo, ele... Rapidinho, deixa eu só fechar isso. O estoicismo nasceu com Zenão de Sicília, né? Que viveu entre os anos de 335 a 264 a.C., e foi esse sujeito o fundador do estoicismo, que terá grande influência, né, e importância nos eventos da história da Roma Antiga, né, que a gente viu em história, né, com Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, né? Bom, para o estoicismo, o mundo é regido por uma lei universal, o logos, a razão. E isso a gente viu lá no início do ano letivo, ainda em sala de aula, né? A gente ainda estava nasquelas, acho que chegou a ser 6 ou 7 semanas em sala de aula, né? A gente viu lá o surgimento da filosofia como um pensamento lógico, né? Que vai se diferenciar do pensamento mítico, da forma como se explicam as coisas, né? Então, para o estoicismo, o mundo é regido por uma lei universal, que é esse logos, essa busca da lógica por trás das coisas, né? A utilização da razão para a gente explicar tudo, né? Explicar por que as coisas existem e por que elas são assim, né? O ser humano, sendo parte, então, desse mundo racional, deve se submeter à ordem universal, deve aprender a viver de acordo com a natureza, orientado pela razão. O que diferencia os seres humanos dos demais animais, vocês sabem muito bem que é a utilização da razão. Então, se não fosse a razão, nós seríamos mais um dentre tantos animais que vivem no planeta Terra, né? Mas o que nos diferencia primordialmente é a utilização da razão. Então, a gente raciocina, a gente busca a lógica por trás das coisas. E o ser humano, segundo o estoicismo, deveria viver de acordo com a natureza, de acordo com essa razão, orientado, aliás, por essa razão, então buscando a lógica das coisas, ser orientado pela ciência, né? Não abdicar, não negar a ciência, né? Como muitas pessoas hoje em dia, em pleno 2020, estão negando, né? Que as coisas existem, tem um porquê de existirem, né? E a ciência se preocupa em explicar o porquê dessas coisas existirem e mais, de tentar nos proteger das coisas que nos fazem mal, né? Então,
Tem vários ramos na ciência nesse sentido. Bom, a vida, de acordo com o estoicismo, a vida, para eles, né, de acordo com a razão, é a vida do sábio, né, mas também do virtuoso, né? Uma pessoa sábia é diferente de uma pessoa ignorante. E ignorante, eu não estou falando de uma pessoa que tem raiva, uma pessoa bruta, grossa, não. Uma pessoa ignorante é aquela pessoa que não é dotada do saber, que não conhece as coisas, que não tem uma certa inteligência, né? Então, a vida para o estoicismo, ela é uma vida do sábio, né? Que utiliza-se da razão para viver e também do virtuoso. Em virtude dessa lei, que é inexorável, o sábio só pode aspirar à ataraxia, que era aquela busca do prazer, né? Das coisas simples, né? Ou seja, a serenidade e imperturbabilidade da alma. Então, a partir do momento que eu sou sábio e sei aproveitar as coisas simples, que o epicurismo pregava, né? O sábio vai saber viver nesse novo sistema de vida, nesse novo categoria, vamos dizer assim, e vai poder aproveitar e se aproveitando dessas coisas simples da vida, vai poder engrandecer cada vez mais nesse sentido, tá bom? Eu vou pular essa parte aqui porque ela é um pouco desnecessária, mas só para saber que o estoicismo, então, é essa ligação da gente viver com as coisas simples da vida e utilizando a razão nesse modo de viver, né? E qual era a divisão que o estoicismo fazia da filosofia? Os estoicos usaram frequentemente a imagem de um pomar para ilustrar a divisão da filosofia em lógica, física e ética. Então, se eu perguntarem para vocês, bem assim na prova, qual é a divisão que os estoicos fazem da filosofia? Resposta correta, lógica, física e ética. E como é que era essa divisão, então? No pomar, primeirão, vocês sabem o que é um pomar? Não faço ideia. Ninguém mais sabe aqui? Ninguém arrisca dizer o que é um pomar? Pomar seria tipo aqueles negócios, pomar de frutas ou de flores? De frutas, né? É um conjunto de árvores frutíferas, né? Tá certo, desculpa. Manga, abacaxi, limão, né? Árvores que dão frutos, né? É um pomar, né? Pomar Por exemplo, de café. quando vocês vão numa chácara, numa fazenda, e tem várias árvores que dão frutos, aquilo é um pomar, tá bom? Laranja, maçã e tudo mais. Beleza. Sabe o que é um pomar agora, né? Então, os estoicos, eles dividiam a filosofia utilizando a figura de um pomar, para vocês entenderem. No pomar, a cerca que delimita e protege é a lógica. Então, a cerca que está em volta das árvores, né, é a lógica. A árvore que está enraizada no solo e é o fundamento do pomar iguala-se à física. Então, pensemos que é um pomar de uma árvore de manga, um pé de manga, né? Então, a árvore do pé de manga é a física. A cerca que está em volta da árvore do pé de manga é a lógica, né? E o fruto, a manga em si, que é o objetivo do pomar, daquela árvore, é a ética. Então, nós temos essa divisão, a lógica, a física e a ética dentro da filosofia. Essas imagens ilustram a função de cada parte da filosofia, né? A lógica estabelece os contornos e os limites nos quais a doutrina se movimenta, né? Então, os contornos, os limites, por isso que é a cerca, né? Tendo a função de orientar o conhecimento, né? Ou seja, o pensamento lógico racional vai orientar toda a produção do conhecimento. A física, que é a árvore, nessa figura do pomar, né? Que é a árvore, né? É fundamento da doutrina. Já a ética é o seu coroamento. O resultado é que se chega na busca de uma vida coerente e feliz. Logo, para os estoicos, para a gente ter uma vida feliz, uma vida satisfatória, né? A gente tem que ter esses três elementos, né? A lógica, a física e a ética regendo o nosso modo de viver, né? E só para ilustrar a figura de um filósofo pegando uma maçã, talvez, sei lá, uma macieira, né? Num pomar, né? Então, essa é a ideia da ilustração que os estoicos faziam da divisão da filosofia, tá? Bom, a última das três, não tem epicurismo, né? Estoicismo. O último é o ceticismo, né? Antes de falar de ceticismo, se eu falo que aquela pessoa é cética, o que isso quer dizer? Alguém se arrisca aí a me responder? Quando eu falo, a Maria Beatriz é uma pessoa cética, o que isso quer dizer? Caraca, eu sabia, só que eu esqueci. É um termo que a gente já ouviu falar, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar em algum momento da vida que, fulano é cético, aquela pessoa... Tipo uma pessoa que... Caraca. Não, deixa quieto. Bom, o cético, uma pessoa cética, é uma pessoa que não acredita, né? Que duvida ou se apresenta como incrédulo ou descrente, ou seja, que não acredita em nada. É uma pessoa cética, né?
Se eu falar para vocês, ó, sabe, as crianças são pessoas céticas, porque a gente fala, não coloca o dedo na tomada, que você vai tomar choque. O que a criança faz? Bota o dedo na tomada. E toma choque. Então, ela aprende através da experiência, Eu né? na vida. Então, a gente, por isso que eu costumo falar, quando eu dou essa aula, que eu falo que geralmente as crianças são pessoas céticas, né? E cético é aquela pessoa que não acredita em nada, aquela que não acredita. Por mais que você tente explicar, falar para aquela pessoa, ela só vai acreditar se ela vivenciar aquilo. Então, se eu falar... No caso, é a pessoa que duvida até acontecer, né? Até acontecer, isso mesmo. Então, a gente fala que ela só aprende através da experiência, né? Porque através da racionalidade, ou seja, eu explicando, ela não entende. Só vai entender a partir da experiência. Então, vai aprender que botar o dedo na tomada dá choque, colocando o dedo na tomada e tomando choque, né? Uma das pessoas mais céticas e famosas da história é o apóstolo São Tomé. Vocês sabem qual é a história de São Tomé, né? Na Bíblia? Aí é aquele momento que eu descubro que as pessoas estão faltando na catequese e não estão prestando atenção na catequese, na escola bíblica, ou na missa ou no culto, né? Quem foi São Tomé na Bíblia, lá no relato dos apóstolos? Eu duvido que Jesus Cristo tinha Ressuscitado. Isso, tinha ressuscitado, né? Ele só vai acreditar quando Jesus aparece e pede para ele tocar na ferida das chagas, né? Na mão, né? Vocês lembram dessa passagem da Bíblia, né? E também em qualquer filme sobre Jesus Cristo tem essa passagem também. Então, São Tomé, talvez, sobre o ceticismo, é a pessoa que mais ilustra muito bem o que é uma pessoa cética, né? Bom, quem começou essa escola, né? A gente não pode falar que é muita escola, mas foi Pirro de Élida, né? Que é o iniciador do ceticismo. A tranquilidade de espírito aqui está na recusa de qualquer doutrina, pois ele considera que a razão não pode penetrar na essência das coisas e prega a dúvida diante de todas as questões, né? É uma pessoa cética, aquela que duvida de tudo, né? Então, quem começou isso? Pirro de Élida. Então, quando vocês escutarem esse nome, Pirro de Élida, já sabem que é o cara que criou o ceticismo, né? Dizia ele que, já que nada sabemos com certeza sobre as coisas do mundo, tudo deve nos deixar em absoluta indiferença, e que nada perturbe nosso espírito. Essa é sua ataraxia, que esse é o momento de prazer que está presente em todas as 3 escolas helenísticas da filosofia, né? Então, assim, é uma pessoa cética, né? Que vai pregar dúvidas sobre qualquer coisa, qualquer circunstância, sobretudo nesse contexto. Bom, atitude cética. Os céticos não acreditavam em um critério infalível de verdade. Ou seja, eles não acreditavam, galera, quando a gente... Sabe quando a gente cria conceitos universais? Sei lá, a água é molhada, sei lá, o sol é quente. Esses conceitos que são gerais e são universais aqui em qualquer lugar do planeta Terra. Então, eles vão meio que desconsiderar esses critérios de verdades absolutas para o mundo todo, né? Eles podem muito bem chegar... Estou dando um exemplo simples, mas não são exemplos tão simples assim que eles utilizavam, né? Mas é só para vocês entenderem. A partir do momento que nós afirmamos aqui no Brasil que a água é molhada, pode ser que um sujeito lá no Japão afirme que a água é seca e não molhada, né? E aí os céticos vão acreditar nisso, que a gente não pode criar uma verdade absoluta sobre qualquer circunstância ou sobre qualquer atitude, né? Eles formularam uma filosofia que compreendia a imprecisão do pensamento racional e dos sentidos, pois ambos oferecem sensações variadas, opiniões múltiplas e contradições. Vocês me desculpem por esse erro de português aqui no slide, que era para estar junto, contradições, e não separado. Bom, eles notaram ainda que os sentidos, os céticos, né? Eles notaram que os sentidos nos revelam apenas a aparência das coisas, mas não as próprias coisas. E não podemos saber se sua aparência revela realmente o que as coisas são, né? Então, como eu falei para você... Seco, então não duvido de nada. Existe o quê, Alex? É igual diz, as aparências enganam. Isso, né? Basicamente é isso, né? Os céticos eles vão falar isso, que a gente não pode criar conceitos universais, porque às vezes o que eu compreendo sobre alguma coisa, uma pessoa do meu lado pode compreender de uma forma diferente. Mas isso é sobre conhecimentos gerais. Depende muito do ponto de vista de cada pessoa. A chamada subjetividade, né? Então a gente tem que entender a subjetividade para nós conseguirmos construir de certo modo, né? Então a atitude cética coloca em dúvida toda a possibilidade de dizer o que as coisas realmente são. Por isso, recusa-se a elaborar uma doutrina sobre a realidade das coisas, posicionando-se contra todo tipo de metafísica, né? Então, ou seja,
A partir do momento que eles colocam dúvidas, toda a possibilidade sobre as verdades universais, né, eles não vão criar uma doutrina, algo que explique tudo sobre a vida. Já que eles duvidam de tudo, eles não conseguem explicar as coisas como elas aconteçam. Eles só conseguem o quê? Ser contra tudo. Eles conseguem ser contra qualquer atitude, qualquer afirmação que se julgue verdadeira, que tenha surgido no período da Grécia Antiga naquele contexto, tá bom? Então, primeirão, é assim que nós findamos a filosofia do primeiro ano do ensino médio de vocês, as escolas helenísticas, né? Elas vão ter desdobramentos ao longo do passar dos séculos na filosofia. Esses desdobramentos a gente vai ver que eu falo na filosofia, comigo ou com outro professor, vocês vão aprender isso em alguns momentos no segundo e também no terceiro ano, os desdobramentos dessas 3 escolas gregas da filosofia antiga, tá bom? A gente vai ter céticos no mundo moderno, no mundo contemporâneo, que vão aperfeiçoar essas ideias que Pirro criou lá atrás na Grécia Antiga, tá bom? Alguma pergunta, turma? Alguma